Olá, a paz de Cristo aos amados irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Que Deus nesta data nos ilumine. Quero pedir a você para nos ajudar, se inscrever no nosso canal, dar um like e nos ajude a avançar, a prosseguir com o propósito de levar o ITC, Instituto Teológico Cristocêntrico, a todos quantos pudermos alcançar. Nos ajude. Então, o nosso assunto hoje é com respeito aos idiomas. Agora eu quero trazer o capítulo 11 do livro de Gênesis, onde diz que a terra falava só uma língua. Então, quem acompanha o nosso trabalho vê que no vídeo anterior nós ensinamos a questão dos idiomas, que 120 anos antes da Torre de Babel, Deus já tinha dado línguas, entre as nações, e tudo isso está relatado no vídeo anterior. Então, como nós afirmamos, testificamos, comprovamos e provamos que a questão dos idiomas não foi na Torre de Babel que foi iniciado. Sim, houve a confusão de línguas, mas não foi ali que iniciou. No vídeo anterior, como já foi dito aqui, nós provamos. Tudo bem. Então eu quero neste vídeo tratar o assunto do capítulo 11 para tirar dúvida até de alguns amigos, alguns assinantes do nosso canal que chegaram a nos perguntar com respeito ao capítulo 11. Se eu atesto, se eu comprovo que no capítulo 10:5 diz que ali foi distribuído os idiomas, como no capítulo 11 diz que a terra falava só um idioma. É simples. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou falar. O capítulo 11 do livro de Gênesis diz: a terra falava só um idioma. Então, se você prestar atenção, ler com bastante calma, e você tem consciência que a Bíblia diz a verdade, que a Bíblia é a palavra de Deus, então você vai entender que a Bíblia não pode confrontar a si mesma. A Bíblia não pode dizer num capítulo sim e no outro capítulo não. A Bíblia, como a verdade expressa, ela não pode confrontar a si mesma. Num capítulo ela dizer que pode e no outro capítulo ela dizer que não pode. Ela não contradiz ela mesma. Tem um erro. Então, no livro de Gênesis, capítulo 10:5, diz que Deus fez de uma forma. No 11, se ler ao pé da letra, vamos entender que daqui a pouquinho Deus está falando que aqui o capítulo 10 está errado. Ou 10 está errado ou 11 está errado. Mas nós vamos agora focar no 11. O 10 está totalmente certo. As línguas foram dadas às descendências de Noé, Gênesis 10:5. No 11, quando o homem traduz, interpreta, escreve, ele errou. O capítulo 11 está errado. Naquele momento, a terra não falava um idioma. Já havia idiomas, já havia línguas em várias partes do mundo. Então nós podemos, a partir de agora, pedir ajuda a 3 ciências. Primeira, a história. Vai ter que entrar em ação um historiador. Segundo, a arqueologia. Terceiro, a antropologia. Essas 3 ciências se desenvolvendo em pesquisa, em comparações, em confrontos, vai nos provar que o capítulo 11 está equivocado. Eu estou fazendo um papel aqui de historiador, porque eu sou graduado em História. Então eu vou levar os fatos a vocês.
Mas eu, como historiador, eu vou pedir ajuda à antropologia. Eu vou pedir ajuda à arqueologia. Então essas duas ciências, elas nos provam que naquela época de Nimrod já havia habitantes em outras partes do mundo. A arqueologia prova que no Egito havia-se moradores, havia os faraós, os egípcios, naquele mesmo tempo, lá no Egito, na outra parte do mundo. E a arqueologia, ela comprova isso. E o idioma, a linguagem, as escritas, a forma de se dialogar dos egípcios era diferente daqueles que habitavam lá na terra onde Nimrod estava construindo a Torre de Babel. Então, já havia lá os egípcios. A arqueologia, ela comprova e prova que há pirâmides bem antes, já construída. Alguém construiu, então havia habitantes. E os idiomas deles eram diferentes lá da questão de Nimrod. Então, há provas que o capítulo 11 de Gênesis, a escrita está errada. Se nós atentarmos também para a antropologia, ela vai provar que já havia habitantes aqui também na América Latina, Peru, Brasil. Já havia índios aqui no Brasil que falavam tupi-guarani, que é uma língua diferente. Os índios não falavam igual aquela parte que habitava junto com Nimrod. Então havia idiomas diferentes. Quem escreveu ali, ele poderia estar pensando assim, o autor. Ele achava na mente dele, possivelmente, que só havia eles como habitantes da Terra. Ele não imaginava em outra parte do mundo ter ser humano, ter pessoas. Então está explicado que o capítulo 11 de Gênesis, a parte onde diz que toda a terra falava só uma língua, está equivocada. Amém? Em breve estaremos com mais aprendizados aqui do ITC, Instituto Teológico Cristocêntrico. Não queremos mostrar erros na Bíblia, mas infelizmente há erro de escrita, de interpretação, não erro de Deus. Eu creio num Deus que não falha, que não erra, mas quem representa Deus, como eu, como você, como o pastor, como o doutor, como o mestre, somos sujeitos à falha. Como Moisés, na sua narrativa, poderia ter errado, eu acredito que errou como ser humano. E nós erramos não porque queremos, porque somos falhos. Mesmo sem querer errar, acabamos errando. E não estamos aqui para confrontar nem diminuir o poder da Bíblia, mas queremos solucionar alguns erros que há na Bíblia para crescermos na graça e no conhecimento. Que Deus venha nos abençoar.